Olá, gente! Hoje é um dia muito especial para nós, pois hoje é lançamento do nosso podcast. É isso mesmo, gente. Tamo Junto Pod, esse podcast da Mineração Vale Verde, a MVV. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, pois hoje vai ter muita informação boa, diálogos bons e também muito aprendizado para toda a comunidade do Agreste Alagoano. Eu me chamo Beatriz Almeida e vou apresentar para vocês essa primeira temporada que está começando com tudo. E aí, tá preparado? Então vamos nessa! E aqui ao meu lado está Mário Lima, que é coordenador de relacionamento institucional de comunidades e comunicação da MVV. Mário, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre tantas novidades que a mineração está preparando por aí, né? Todos vocês de Arapiraca, de Alagoas, sabem dessa operação que está acontecendo entre as cidades de Craíbas e Arapiraca. E o Mário vai falar ainda um pouquinho mais para a gente. Mário, seja bem-vindo. Obrigado, Beatriz. Obrigado pela participação. É muito bom ter você conosco nesse projeto piloto na mineração, que é o Tamo Junto Pod. A gente se orgulha de dizer que a Mineração Vale Verde está aqui para oferecer, além, obviamente, do serviço principal, da atividade principal dela, que é a mineração, né, que é levar o metal verde, o cobre, que está contribuindo aí com a revolução energética mundial, né, através, inclusive, da substituição de carros a gasolina para carros elétricos. Olha que coisa maravilhosa, verdade, né? Gente, verdade. Então, além de tudo isso, a gente está com esse projeto que é um projeto piloto, né? O episódio, inclusive, de hoje é o primeiro de vários episódios que a gente espera poder estar fazendo nos próximos meses para os empregados e para as comunidades e as pessoas que estão em volta, moram próximo, né? As cidades vizinhas, quem sabe até o próprio Brasil, né? A gente não tem conhecimento hoje de um podcast com assuntos voltados para amenidades, enfim, assuntos diversos de interesse da população em geral, né? Conduzido por uma empresa de mineração. Então a ideia do Tamo Junto Pod é justamente essa, poder mostrar que a gente está aqui para além de fazer mineração, mas para transformar também a sociedade, né, de forma positiva, através de projetos sociais, através de formação de qualidade, através de educação ambiental e preservação do meio ambiente. Além de tudo isso que eu falei, informação de qualidade. Então seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui conosco, junto com os nossos convidados também. Meu Deus, muito obrigada, Mário. Realmente amo muito essa empresa. Eu acho que todo mundo que é de Alagoas, né, do Brasil, que acompanha, né, as ações da Mineração Vale Verde, né, também o relacionamento da mineração com os colaboradores, né, já é algo de desejo aqui para todo mundo de Alagoas trabalhando na mineração. Parabéns de verdade, né? Obrigado, que bom. Para tudo ainda ficar melhor, estamos recebendo aqui uma convidada muito famosa, gente. É isso mesmo. Vocês conhecem Marília Gabriela, de frente com Gabi. Será? Seja bem-vinda, Marília Gabriela, gente. Estou falando aqui com uma nutricionista muito famosa aqui na região, que trabalha com clínica gastrointestinal, emagrecimento e hipertrofia, atuando hoje no SESI Senai em Arapiraca, como nutricionista credenciada no CTO, fazendo atendimentos particulares e além de trabalhar no município de Junqueiro com RT de alimentação escolar. Marília, seja bem-vinda. Que currículo, hein? Muito obrigada, é um prazer, né, estar aqui nesse momento de descontração e informação com vocês. Coisa boa. E a gente já vai começar com tudo, porque como vocês sabem, carnaval está começando e a mineração sempre se preocupa em levar muita informação para a comunidade. Como no ano passado, né, demos várias dicas aí. E dessa vez você terá muitas dicas através da nossa nutricionista também, viu? Então, para começar com tudo, William, solta a vinheta aí de carnaval. Pois é, dizem que o ano começa só depois do carnaval, mas será que é verdade? O que você acha, hein, Mário? Olha, dizem, né? Pra gente, muitas vezes, o ano parece que nem termina de tanta coisa, né? Verdade. Mas o brasileiro geralmente espera o carnaval acabar pra dar aquele respiro e falar, agora o ano realmente começou. Mas será que a gente tem que começar a cuidar do nosso corpo só depois do carnaval? Acho que não, hein? Que cuidados devemos ter nesse período que antecede a maior festa de rua do nosso país? Então, Bia, o período pré-carnaval, né, as pessoas já vêm ali com aquela vontade do emagrecimento rápido, né, do corpo perfeito, de fazer tudo a qualquer preço para obter ali o padrão de beleza desejado para exibir aí no carnaval. E aí que mora o perigo, né, porque se a gente acabar
fazendo restrição calórica muito, muito acentuada, né? Fazendo grandes restrições alimentares, a gente pode desenvolver aí alguma carência, alguma deficiência nutricional, prejudicar o funcionamento do corpo, né? Por conta disso, baixar a imunidade, e aí no carnaval, ao invés de você estar saudável, preparado para aproveitar a festa, você vai estar doente, né? Você vai estar subnutrido, vamos dizer assim. E sabe um ponto interessante, assim, que eu percebo que as pessoas querem curtir tanto a festa do carnaval, assim, cada momento, né? Porque afinal de contas são dias contados e às vezes tem gente que vive o ano inteiro esperando essa data, né? A programação perfeita. Exatamente. Então, não se alimenta adequadamente, né? Por isso a importância de nós trazermos esse assunto para cá. E muitas vezes come uma comida gordurosa, pior, fora de hora, né? O que de fato é um problema e acaba causando vários malefícios para a saúde, não, Marília? Conta um pouco pra gente, por favor. Então, geralmente a gente sai muito da nossa rotina de uma maneira geral, né? Nesse período aí festivo. Né? Seja no abuso do álcool, seja saindo da rotina alimentar, recorrendo muitas vezes a alimentos industrializados mais rápidos, né? São os ultraprocessados ali, que são mais rápidos ali da gente consumir. E associado ao consumo também exagerado de álcool, isso aí pode não refletir tão bem na nossa disposição, na nossa saúde, pode até atrapalhar, né, o período de você curtir a festa, né? Como você falou, alimentos gordurosos associados ao alto consumo de álcool, né, podem aí gerar desconforto gastrointestinal, porque o álcool, ele prejudica, ele atrapalha na digestão das gorduras, né? Então você vai ter uma fermentação maior, você tende a ter azia, né? Todos esses problemas diarreia, né? E aí isso pode atrapalhar aí a sua saúde, né? Para você curtir os dias de festa. Deixa eu só fazer um comentário, porque ela falou sobre subnutrição, e isso é muito importante. E é um risco muito grande, porque muitas vezes a pessoa se prepara tanto na academia, né? Enfim. Dieta da moda. E isso aparentemente está com o corpo perfeito para curtir o carnaval, né? Mas está subnutrido, porque não se alimenta adequadamente. E isso é um risco muito grande, porque sem perceber a pessoa está adoecendo, mas com um estereótipo de saudável, né? Então, assim, isso é um perigo. Então, muito importante a alimentação saudável, inclusive nessa época que as pessoas geralmente gastam muita energia, né? Gastam muita energia, então você tem que se nutrir adequadamente, você tem que fornecer nutrientes, né? Vitaminas, minerais, o próprio carboidrato, que muitas vezes é demonizado, né? Mas ele é essencial, ele é a principal fonte de energia do nosso sistema nervoso central. A gente não funciona sem carboidrato, né? Então, escolher bem qual carboidrato, qual a quantidade, né? Evitar ao máximo aí os ultraprocessados, ricos em sódio, que vão causar ali a retenção, e optar sempre pela alimentação mais natural. Não tem segredo, não tem mistério, não tem que ser algo assim extraordinário, caríssimo. Tem que ser natural, tem que ser saudável, tem que ser gostoso, tem que combinar com você, com seus hábitos, com o seu bolso, que é importante, né? E a grande restrição, só reforçando o que você falou, ela está associada, hoje a gente, os estudos mostram cada vez mais que restrição alimentar desnecessária, né, a longo prazo, até mesmo por curto período de tempo, ela pode sim trazer prejuízos até no nosso comportamento alimentar, né? Transtornos alimentares, né? O comer transtornado, ele muitas vezes também pode ser desencadeado por essas restrições desnecessárias, né? Interessante, né, Mário? Eu também vejo muita gente, assim, que até procura ter uma boa dieta, se alimentar bem, mas não gosta de tomar água, né? Isso. Tem pessoas que chegam até a ir pra praia, mas não gostam de tomar água, né? E, assim, qual a importância da água nesse momento de se alimentar bem, nesse momento realmente de ter uma vida saudável, né? Isso, além de hidratar. Além de, nesse período festivo, né, nesse período de carnaval, esquecer da água, lembra de quê? Do álcool, né, da cerveja. Acha que só existe aí drink, ou seja lá qual for a bebida alcoólica, acaba só se preocupando em consumir bebida alcoólica, que faz o quê? Desidrata o nosso organismo e esquece do consumo de água, né? E aí só lembra no outro dia com os sintomas da desidratação, que a gente conhece como ressaca, né? A ressaca nada mais é que a manifestação do nosso organismo desidratado, por isso a sede excessiva, dor de cabeça, náusea. Então, a hidratação é fundamental, até se você não beber, se você não consumir bebida alcoólica, né? A água, ela é o principal veículo ali para, como é que eu posso falar, carrear nossas reações metabólicas, né, no nosso organismo, funcionamento celular. Então, a gente precisa estar bem hidratado,
para que o nosso corpo funcione adequadamente e aí a gente também não tenha nenhum prejuízo, né, de saúde, de mal-estar, de dor de cabeça. É necessário, né? Não é algo tipo assim, só vou me alimentar bem se eu quiser. Não, a água é necessária, independente da sua fundamental. escolha, né? E tem uma mistura que é perigosa, eu gostaria que a Marília Gabriela falasse pra gente a respeito, que é a mistura de alimentos pesados. Ela até falou de bebida alcoólica, que as pessoas às vezes trocam, né, a ingestão de água por bebida alcoólica em excesso, né, Sim. nesse período. E a mistura perigosa de comida pesada com bebida alcoólica, demasiada, com privação de Com sono. saída da rotina, Tudo isso. com sol, com excesso de sódio, do ultraprocessado, do salgadinho de pacote, do tira-gosto, né? E aí, isso realmente vai dificultar o nosso organismo, o trabalho de digestão, de absorção, né? Vai prejudicar até a disposição para você aproveitar aí o seu carnaval. Né? Então, nesse período que seria mais interessante, a gente optar por uma alimentação mais leve, até porque é um período muito quente, né? Aqui na nossa região principalmente. Então, uma alimentação mais nutritiva, mais leve, né? Tem que ter a proteína, de preferência uma proteína aí de alto valor biológico mais magra, que seria o quê? O ovo, o frango, o peixe, até a carne mesmo, mas que seja mais magra, né? Não seja aquela carne com muita gordura, né? Vai sair, vai passar o dia todo fora, vai curtir praia, seja lá o que for que você for fazer. Toma um café da manhã mais nutritivo, né? Escolhe um carboidrato legal, uma raiz mesmo, uma batata, uma macaxeira, um inhame, um pão integral, né? Se for sair à noite, também faz uma refeição, né? Não sai ali só no tira-gosto. Eu como na rua, porque às vezes a gente cai em algumas ciladas, Verdade. né? Quando acaba saindo sem se alimentar, estômago vazio, o álcool ele é absorvido diretamente no estômago, não demora, né? Então a gente tem que estar bem alimentado, bem nutrido. Muito interessante, né? E assim, no carnaval todo mundo... Assim, todo mundo não, perdão. No carnaval as pessoas tendem a beber mais, né? A tomar mais bebida alcoólica, como o Mário falou aqui. E no outro dia tem aquela famosa ressaca, né? Se ele não se alimenta bem, talvez isso seja ainda mais intenso, Vai essa ser ressaca. potencializado, com certeza. Né? Tem algum alimento, algum suco antioxidante, algo que possa ajudar nessa ressaca, né? No dia seguinte? Com certeza. Primeiro passo é não esquecer da água, da hidratação enquanto você está consumindo bebida alcoólica. Não necessariamente você vai tomar um copo de cerveja e um copo de água, um drink, um copo de... Não, dá uma pausa, né? Hidrata. Lembra que existe água ainda no mundo, né? Não é só cerveja, não é só cachaça. Então, dá uma pausa, hidrata, come alguma coisa. Gente, o álcool ele é absorvido diretamente no estômago. Então, o estômago vazio vai embebedar rápido, né? Todo mundo já ouviu esse comentário. E aí, evitando, se alimentando e hidratando, o pós, né? O pós-festividade, ele vai ser mais leve. Mesmo assim, se você ainda tiver os sintomas da ressaca, né? Da desidratação, da ressaca, o que é que a gente pode utilizar? Frutas ricas em água, né? Todo mundo ressaca, lembra logo de quê? Melancia, né? É verdade. Água de coco, que também ele vai repor aí os nossos minerais, nutrientes. Você pode sim fazer um suco mais nutritivo, por exemplo, um suco verde, né? Não na intenção de detox, de emagrecimento, de milagre, mas de nutrição, né? Um suco verde ele é mais nutritivo porque ele mistura, ele associa a fruta com o vegetal, né? Uma couve, seja lá o que você escolha colocar ali. Uma cenoura mesmo, uma beterraba, porque aí você vai tornar aquela refeição, aquele alimento, aquela preparação mais nutritiva. Vai fornecer um pool maior de antioxidantes, de vitaminas, de fibras e da água, né? De água também para o nosso corpo. Não, quantas dicas maravilhosas, hein? Não é? Eu ia até pedir para ela deixar uma mensagem final, alguma coisa do tipo, mas eu acho que a mensagem já tá toda dada, não? É verdade, concordo. Você quer passar mais alguma mensagem para os nossos empregados, para nossas comunidades vizinhas, para nossos vizinhos, né? Esse podcast, o Tamo Junto Pod, ele é um veículo interno de comunicação para levar informação para os empregados, mas também será disponibilizado para os nossos vizinhos e sociedade em geral, porque são informações muito ricas, né? E é muito importante que a gente possa compartilhar esse tipo de utilidade pública e serviço com aquelas pessoas que estão próximas de nós, né? Marília Gabriela, você gostaria de deixar uma última mensagem sobre saúde, sobre alimentação saudável nesse período de carnaval? Sim, você falou também da mensagem para os funcionários, né? A gente visita mensalmente, né, a mineradora. Verdade.
e leva, através de dinâmicas participativas, né, metodologias ativas, a gente sempre está conversando lá com o pessoal da MVV sobre saúde, bem-estar, né, dicas diversas, né, também fortalecimento através da ginástica laboral, então a gente potencializa muito aí a saúde do servidor, né, do empregado, do funcionário, exatamente. E aí a dica final associada a tudo isso, né, que a gente conversou, é aproveitar com cautela, lembrar da água, lembrar do alimento nutritivo, porque é através dele que a gente vai fornecer subsídio para o meu corpo se recuperar e aguentar aí o rojão do carnaval, né, da saída de rotina que é o carnaval. Muito obrigado pela sua participação, né, Beatriz? Assim, Verdade. sensacional, que bom. Nossa, eu que agradeço, eu achei maravilhoso também, fluiu bem, né? Foi muito interessante. Tenho certeza absoluta que todo mundo que tiver acesso a essa informação, que vai ser disponibilizada, obviamente, antes do período de carnaval, vai ser muito útil para que as pessoas possam se preparar com qualidade de vida, com saúde e com bem-estar, como você trouxe, né? Afinal de contas, a segurança é o principal valor da MVV, o valor número 1 da MVV. Nós temos 5 valores e a segurança está no top 1 de valores da MVV. E isso também é segurança, por isso que nós estamos aqui falando sobre a importância de se cuidar, quando muita gente não lembra o que tem que fazer, né, nesse período. Ao contrário, faz tudo errado e aí acaba, infelizmente, prejudicando a saúde. Muito obrigado por participar conosco nesse projeto piloto do Tamo Junto Pode. Esperamos recebê-la em outros momentos para falar sobre alimentação saudável, falar sobre dieta, enfim, de qualidade de vida. E agradecer a sua participação através do SESI, que disponibilizou para que você estivesse aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pois é, gente. E se você quiser acompanhar também ainda mais sobre o trabalho da Marília, é só procurar no Instagram, tá bom? Marília Gabi _. É muito fácil e eu super indico pra vocês. Marília, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço, meu bem. E também quero agradecer a participação de Mário aqui. Muito obrigado pela participação junto conosco em mais esse projeto, Beatriz. Assim, é algo realmente que a gente está muito feliz de dar esse passo, né, à frente, em transformar a nossa comunicação interna, em contribuir com, mais uma vez, né, com o que há de melhor e de mais moderno hoje, que é o podcast, né? Que bacana que nós estamos juntos nesse projeto. Continue com a gente, pois você vai acompanhar um breve vídeo institucional da MVV. Vamos lá! A gente faz mais porque pensa diferente. Pensa no social, no ambiental, pensa no futuro. Afinal, são as pessoas a nossa maior engrenagem, o que nos faz seguir adiante em plena integração com as comunidades vizinhas. E as belezas da nossa Caatinga mostram que é possível sim fazer uma mineração sustentável no coração de Alagoas. Somos a primeira empresa de metais básicos do estado, com a certeza de que há riquezas bem maiores por aqui. O nosso povo, o futuro são vocês. Esse é o nosso legado. Estamos de volta com mais um bloco e dessa vez convidados de novo, gente. Estamos aqui com a capitã da Polícia Militar, Adriana Souza, e também com Carla Gomes. Pois é, terão muitos assuntos interessantes, inclusive a capitã ela é comandante da patrulha Maria da Penha do 3º Batalhão da Polícia Militar aqui de Alagoas. Então assim, saiba que eu estou me sentindo muito honrada de lhe entrevistar, pois admiro muito o 3º Batalhão aqui de Alagoas, né? Faço vários trabalhos junto com eles também para outras empresas, então que prazer tê-la aqui. E ao meu lado também está a Carla Gomes, né, gente? Que ela é da Comunicação e Sustentabilidade da MVV, né, essa empresa que todo mundo ama, e também integrante da Roda com Elas, né, que é um comitê criado na Mina Serrote para promover o diálogo aberto para a construção de uma mineração cada vez mais plural e inclusiva. Bem-vinda, Carla. Pode falar um pouquinho para a gente ainda mais sobre esse comitê? Oh, claro, vai ser um prazer, tudo bem, Bia? Muito feliz de estar aqui no nosso Tamo Junto, pode, na edição piloto, né? E falar do Roda com Elas é sempre muito especial. O nosso comitê, ele é formado por empregadas de diversas áreas da nossa empresa e a nossa intenção é fortalecer, lógico, o laço entre essas participantes, mas, acima de tudo, promover reflexões que tragam esse acolhimento e esse empoderamento com relação aos desafios que a gente tem como mulher e enfrenta tanto no ambiente corporativo como fora dele. E aí a gente estava nesse processo dentro da empresa, mas hoje a gente também está com um projeto nas comunidades, né? A gente tem um projeto do Roda com Elas na comunidade, que a gente fala diretamente com as moradoras ali da região de Craíbas, e a gente leva palestras, fala sobre autoamor, sobre saúde mental, sobre empoderamento, sobre violências
temas física, psicológica. Então, é um momento muito especial para a gente também, que a gente saiu ali da barreira da empresa, dos muros da empresa, e estamos também ali na sociedade, trabalhando e refletindo, né, sobre temas tão importantes com as mulheres também ali da região. E aí, esse mês, inclusive, em fevereiro, a gente vai estar com as mulheres também lá nas comunidades, falando sobre o carnaval, né, que a gente está aqui no clima de carnaval, todo mundo, e o nosso podcast também. E eu amo carnaval, preciso falar que eu sou a garota do bloquinho de rua. Eu não sei se você gosta, Bia, você curte carnaval? Na verdade, eu nunca fui de estar ali atuante num carnaval, na verdade, né? Mas eu admiro muito as pessoas que viajam, né? Fazem ali toda uma programação, né? Sim, é super interessante, até pra desestressar, né? O ano todo tão puxado. Total, é uma época que a gente aproveita, se fantasia, se diverte, todo mundo se junta, família, amigos. Eu acho muito legal, assim, essa integração que a gente consegue promover com o carnaval, né? Mas tem um ponto que eu acho que é importante, e aí infelizmente acontece, né, no carnaval também, que não é tão legal, que é o desrespeito, né? Infelizmente, não só no período carnavalesco, durante todo o ano, mas eu acho que a gente consegue observar, principalmente quem vai para os bloquinhos como eu, ou quem vai para a folia mesmo, né? Às vezes até nas praias. É uma época que acho que traz essa falsa sensação de tudo é permitido, né? E essa sensação, né, acaba gerando muitas vezes comportamentos que são inadequados e até crimes, né? Então a gente vai trazer essa temática aqui agora. Eu queria até, para completar essa minha informação, eu estava olhando que no Carnaval de 2020, estava fazendo uma breve pesquisa, que foi o último carnaval que a gente teve assim, programação oficial, carnavalesca, né, antes da pandemia. O Instituto Ibope Inteligência divulgou uma pesquisa que aponta que 48% das mulheres brasileiras declararam já ter sofrido algum tipo de assédio, constrangimento ou importunação sexual em alguma festa de carnaval pelo país. Nos meses de carnaval, as queixas de violência sexual, por exemplo, costumam aumentar em até 20%. Então, é bem alarmante, né? E bem triste, assim. Eu acho que quando a gente está na rua, a gente vê algumas situações que são assustadoras mesmo. Então, foi nesse contexto que, em 2017, foi criada uma campanha que eu acho que todo mundo já ouviu aqui. Não sei se a Bia, por exemplo, que não é do carnaval, vamos ver se ela já ouviu. Não é não, já ouviu falar? Sim, já ouvi. Essa campanha é muito conhecida, né? E ela foi criada por uma mulher, na verdade, um coletivo de mulheres. Se formou um coletivo a partir de uma situação de uma delas ter passado por uma situação de assédio no Carnaval do Rio. E elas se uniram, formaram um coletivo que virou uma campanha a nível nacional, né? As meninas usam as tatuagens e falam uma coisa que, assim, a gente estava conversando um pouco antes, que é óbvia, mas é o óbvio que precisa ser dito, né? Quando uma mulher, ela diz não, ela está, de fato, dizendo não. Né? Então, a campanha que ganhou aí essa notoriedade nacional, e a gente vai falar um pouco dela aqui hoje, mas vou parar de falar, vamos falar com a pessoa que vai aqui, de fato, trazer essas informações pra gente, falar sobre esses crimes, inclusive a lei de importunação que a gente falou que é bem recente, né? Eu citei aqui a importunação sexual. Então, eu vou passar a bola aqui eu acho que a Bia também vai falar um pouquinho antes, mas desde já quero agradecer a presença da nossa capitã, Adriana, que é nossa parceira já em várias ações através do Roda Com Elas. Vamos aumentar, inclusive, essa parceria, e a gente vai começar, então, nossa conversa com a Adriana. E eu tenho certeza, Carla, que todas essas informações irá contribuir muito, assim, na vida, né, de todos que estão nos acompanhando aqui no podcast, também, todos da comunidade, né, das cidades circunvizinhas ali da mineração, até porque são assuntos importantes. E estamos com ela, né, que é a capitã da Polícia Militar, Adriana Souza, também comandante da Patrulha Maria da Penha. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite, viu? É sempre importante para mim e para a instituição que eu represento, né? Polícia Militar, 3º Batalhão, faço parte do 3º Batalhão, falar de segurança, falar um pouquinho sobre segurança, falar um pouquinho, hoje no momento atualmente estou como comandante da Patrulha Maria da Penha e falar um pouco do nosso trabalho. Um trabalho muito bonito, um trabalho muito importante, extremamente importante, né? Aqui na nossa região do Agreste, a gente trabalha aqui em Arapiraca e Craíbas também. Nós temos alguns números, algumas mulheres que são assistidas por nós. Falando de números, né? Já são 874 mulheres hoje, número atualizado hoje, assistidas pela Patrulha Maria da Penha. Desse total, mais ou menos umas 210 estão ativas. Por quê? 874 é o total de mulheres que
assistidas nossas que procuraram o Poder Judiciário, procuraram a Defensoria Pública, procuraram delegacia, que através da delegacia e Defensoria Pública e através de algum advogado, lá também na Justiça, no Juizado da Mulher, nós temos uma advogada que ela também entra com as ações. Então, através dessas pessoas, a mulher procura aquela que está precisando e o processo vai para a justiça e depois da justiça que vai para a gente, essas mulheres. Então, 874 mulheres assistidas pela Patrulha Maria da Penha. O número é bem alto. Começamos com 100 mulheres em 31 de agosto de 2020, em plena pandemia. E hoje já estamos com esse número, em 2 anos e 5 meses. Mas, como eu falei logo no início, é um trabalho extremamente importante para a região, para as mulheres. Nós temos ajudado muitas mulheres, muitas famílias, não só mulheres, e sim famílias, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade de todas as formas e principalmente de carência de todas as formas e a carência maior de afeto. Falta tudo para algumas famílias e o afeto principalmente. Então a gente acaba recebendo mulheres com autoestima destruída, mulheres com muito problema de todas as formas, porque na maioria das pessoas o que fica gravado é a violência física. É verdade. Mas as mulheres, a maioria delas, estão com o psicológico arrasado, porque a própria Lei Maria da Penha, que está completando agora, vai completar 17 anos, ela visa lá 5 tipos de violência. E para a maioria das pessoas, o que fica na memória é apenas a violência física, aquela que deixou traços, que deixou corte, que deixou murro, que deixou registrado, mas não. As mulheres ficam com traços e traços difíceis, que é o psicológico. E tem as famílias também delas, então eu sempre digo para onde passo. 874 mulheres. Imagine, pode multiplicar isso por Concordo. 10, porque essas mulheres têm irmãos, têm Filhos, mãe, né? tem pai, tem sobrinhos, enfim, tem a família dela, tem a família também do agressor, que precisa também de ajuda, alguns, maioria, enfim, e tem os filhos delas. Então, meu olhar é com as famílias, e principalmente com ela, porque ela que está ali sofrendo, e a família, os filhos também, porque a gente tem que cortar, essa violência, acabar com essa violência, porque... voltando um pouquinho, quando a gente fala de segurança pública, e o que acontece? A gente hoje está trabalhando dentro das casas. A gente é chamado pelo Poder Judiciário para dar apoio, para fiscalizar uma medida protetiva de urgência que o Poder Judiciário deferiu para aquela cidadã que está precisando. Então, a Polícia Militar vai até a casa daquela mulher. Então, a violência está dentro da casa. Violência nenhuma é normal, e dentro de casa que não é normal mesmo. E tem muitas mulheres que vivem num ambiente de violência e não sabem que vive num ambiente de violência, porque vive naquele ambiente. Aliás, elas não vivem, né? A gente acaba falando uma palavra, vegetam. Elas não sabem nem o que é viver. E a gente tem resgatado muitas famílias e muitas mulheres e tem melhorado a vida delas. Pois é, enquanto comandante da Patrulha Maria da Penha, eu agradeço todos os dias por estar nessa função. Espero continuar por um bom tempo, não sei. Mas eu agradeço todos os dias, porque quem ganha sou eu. E quem ganha são os anjos que trabalham comigo. Eu digo que os nossos policiais que estão à frente dessas famílias e nas ruas, eles são anjos. Também temos as pessoas da administração que sem eles também não seria um trabalho muito... Não fluiria como está fluindo. Então, todos por elas. Olha só, né? Quantas informações importantes. Parabéns, né? Pelo trabalho que vocês executam
Eu tenho certeza que toda a sociedade admira muito vocês. E como você falou, são traumas físicos, né? Que acaba ficando ali coisas na pele que muitas vezes as pessoas acham que é só isso, mas principalmente são traumas emocionais, né? Por conta do relacionamento abusivo que acaba fazendo aquela mulher esquecer da vida dela e viver pelo outro, a ponto de se deixar de lado, né? Então, realmente, eu tenho certeza que esse apoio é tudo que essas mulheres estão precisando nesse momento. Então, parabéns, realmente, né, Carla? Nossa, nem vou falar, que eu já sou fã do trabalho que eles realizam, é muito relevante mesmo. E eu acho que, como a Adriana falou, né, a capitã falou, a gente fala muito da mulher, mas é toda uma comunidade impactada ali, né? A família, os filhos, a família do próprio agressor. Então, é um trabalho muito, muito denso, né? E que precisa realmente de uma expertise que eles têm, de acolher, de garantir que essa mulher está, de fato, sendo protegida, né, de empoderá-la. Então, parabéns demais pelo trabalho. E obrigada mais uma vez por estar aqui, capitã, que eu sei que a agenda está apertada. Então, obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Capitã, a gente estava falando sempre sobre carnaval, né? O carnaval está aí se aproximando já esse mês. E eu queria saber, nesse período de carnaval, os casos de assédio realmente aumentam? Olha, para falar de assédio, eu vou citar aqui alguns exemplos para não ir para a lei, assim, letra de lei. Mas o que seria o assédio? Para se ter o assédio, tem que ter a figura, é um crime próprio. Então tem que ter a figura, tem que ter hierarquia. O agressor tem que ter um grau de hierarquia. O agressor, digamos, é o superior e tem que ter o inferior, que seria a vítima. A gente vê muito isso, que quando foi feita a lei, refeita essa lei, né, agora em 2018, é coisa recente, e o que acontece? Precisa ter um crime próprio, precisa ter essa figura de superioridade do agressor com a vítima. Então, a gente vê muito isso em ambiente de trabalho. Digamos, o chefe, por algum motivo, ele fica assediando a funcionária dele. Entendeu? Então, quando a gente fala de assédio, está se referindo a isso. Com certeza, no carnaval aumenta tudo, né? Verdade. No que diz respeito à criminalidade, infelizmente, aumenta também um pouquinho mais, principalmente com essa questão da mulher, né? A gente vê muito, como bem a Carla falou, no movimento que foi feito no Rio de Janeiro, não é não, né? Uhum. Por que foi feito e como foi feito esse movimento e por que ele existe, por que é tão importante. Então, a mulher lá foi agredida em 2017, enfim. Então, o assédio é isso. Então, precisa ter essa configuração de hierarquia, do superior ao inferior. A vítima, ela é inferior ao superior dela, então tem que ter. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, tem alguns tribunais, por analogia, já julgou que, por exemplo, um professor assediou o aluno, então isso é assédio. Então, um determinado tribunal, para ele isso era assédio. Não existe a figura de superioridade nessa relação professor e aluno? Na minha cabeça, não. Mas o magistrado lá que julgou que sim. Enfim, o assédio tem que ter isso, é crime próprio. E já a própria lei já diz isso, a letra de lei. Perfeito, muito obrigada, viu? E assim, é bom esclarecer isso, né? Essas informações que a gente às vezes muda a nomenclatura, né? Não sabe especificar direitinho como é. Então é muito bom aprender isso sobre assédio. Carla. Então, eu acho que essa segunda pergunta que a gente pensou aqui, acho que tem tudo a ver com esse tema, inclusive, porque a gente pesquisando, a gente viu sobre uma nova nomenclatura, uma nova lei, né, que é a de importunação sexual, que foi criada, inclusive, em 2018, então ela é muito recente, assim. E aí a gente ficou com essa dúvida, que eu acho que é a dúvida de muita gente também, tem gente que eu acho que nem sabe que essa lei existe, de qual seria a diferença, então entre uma situação de assédio e uma situação de que fosse enquadrada, né, lida como uma situação de importunação sexual. Se pudesse, inclusive, capitã, citar exemplos pra gente, para ficar mais claro pra gente, né, a diferença entre essas duas situações, melhor ainda. Ótimo. Como eu falei agora sobre o assédio, que precisa dessa tipificação do sujeito próprio, do superior ao inferior, para a importunação sexual é diferente. Como você bem falou, a lei é recente, 2018. Então,
o poder legislativo nosso, o parlamento, precisava-se ter, era um clamor que precisava-se ter essa lei de importunação sexual, por isso que ocorreu a mudança. E aí, interessante, como ocorreu? E a gente vê muito, que eu vou relatar agora, nas cidades grandes, cidades que tem metrô, tem muita linha de ônibus. Então, foi na cidade de São Paulo, uma mulher, ela foi vítima. Estava dentro do ônibus e um cidadão, ele se masturbou e ejaculou em cima dela. Ele foi levado para a delegacia e quando chegou na delegacia não foi feito nada. E por que não foi feito nada? Porque era só contravenção penal. Então, era um TCO que foi feito contra ele, ele não ficou preso. Eu falo o nada assim, que se esperava-se que ele ficasse preso, mas não tinha o que a autoridade policial lá fazer, porque não existia tipificação penal para que enquadrasse ele e ele ficasse lá. Até porque não houve agressão. Não houve, quando a gente fala de agressão física, não houve. Ele se masturbou e ele ejaculou nessa mulher que estava lá. Todo mundo do ônibus ficou horrorizado. Quem estava, levaram ele, conduziram ele. E nessa condução, a autoridade policial não pôde fazer nada, só a contravenção penal. Ele não ficou preso. E a pena da contravenção penal, o que é? Apenas uma multa. E o que acontece? Pasmem. Com pouco tempo, eu acho, com pouco tempo, 15 dias depois, ele faz a mesma coisa. Ele retorna a fazer a mesma coisa. Então, nessa outra situação, ele, segundo relata, que ele segurou na mão da vítima. Então, houve uma agressão. Então, o fato dele ter segurado, ter pego na mão da vítima, de ter havido essa agressão, então, levaram ele para a delegacia e lá a autoridade policial o enquadrou em alguma situação e ele já ficou preso. Então, esse fato, na época, veio à tona. Então, era um clamor. Isso não foi um caso, assim, isolado, que eu falo, dessa senhora, desses dois casos desse cidadão, mas eram casos que acontecia sempre. Então, havia, sim, essa necessidade de ter esse crime, de haver essa importunação sexual, para que se tenha uma penalidade. E o crime é de ação pública incondicionada, ou seja, qualquer homem hoje que passe a mão na bunda, que apalpe, que pegue nos seios, que faça qualquer tipo de gracinha nesse sentido, se for enquadrado no crime de importunação sexual, a pena é de 1 a 5 anos. Então, agora ele pode ficar preso. Olha só. Que antes não podia. Então, é interessante relatar. E em 2018... houveram algumas mudanças com relação a isso, entendeu? Com relação aos crimes ligados à dignidade sexual das vítimas e das vítimas em vulnerabilidade também. Houveram várias situações em 2018 que precisava ocorrer. Muito importante, não é evolução, né? Porque, como a capitã falou, em muitas situações não tinha o que fazer, né? O agressor, ele era solto porque não existia uma lei que, de fato, garantisse que ele deveria cumprir uma pena ou ser julgado, enfim, né? Ele não tinha o que fazer, né? A polícia não tinha o que fazer. E hoje a gente já tem uma lei que poucas pessoas sabem e que, infelizmente, a gente vê que muitos comportamentos são naturalizados ainda porque a gente vive numa sociedade que é machista, né? E aí muita coisa que é naturalizada hoje já é tipificada como crime. E muitos homens não sabem, muitas mulheres também não sabem, a sociedade em geral não sabe. Né? Então, muito legal a gente falar sobre isso, para que muitos revejam seu comportamento, nem que seja porque existe uma lei, né? Porque é assim que começa a mudança. E para que a mulher se sinta protegida também, né? Saiba que ela tem como denunciar e que ela tem esse acolhimento perante a legislação no nosso país, né? Então, muito legal, muito importante, na evolução. Verdade, viu? Esses casos de importunação, principalmente agora, né, no carnaval, pela quantidade de pessoas no mesmo ambiente, né, acho que tendem a acontecer ainda mais. Então, muito bom saber dessas novidades. Eu acho que é uma segurança ainda mais para a mulher, para ela se sentir livre para sair para qualquer lugar, né, para saber que ela está realmente protegida. Para usar a roupa que ela quiser. Para usar a roupa que ela quiser. E o movimento Não é Não também levantou essa pauta por mais respeito durante os festejos de Momo, que já é famoso em todo o Brasil e que eu tenho certeza que está sendo um movimento de grande importância. E eu queria saber um pouquinho sobre a sua opinião sobre esse movimento, você enquanto mulher. Movimento é extremamente importante, viu? Como esse movimento surgiu? Vou de forma bem breve.
fazer um relato pelo que vi. Em 2017 estava lá um grupo de mulheres curtindo o carnaval em um determinado local no Rio de Janeiro e teve uma agressão contra uma delas. E o que acontece? Foi para a delegacia, teve uma série de situações com essa senhora, com as amigas, e ficou por isso mesmo. E elas se reúnem, né, depois, e redes sociais, e colocam lá o movimento, arrecadaram quantidade de dinheiro para fazer as tatuagens, do Não é Não. Pelo que li, foram 4.000 tatuagens que foram feitas. E esse Não é Não surge aonde? No Rio de Janeiro. E, posteriormente, depois de 2 anos, já estava em várias capitais do Brasil, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, a Bahia mesmo, Recife, ou seja, nos grandes centros onde se há bastante carnaval mais intenso, onde tem festa carnavalesca mais intensa. Então, esse Não é Não está aí já hoje no Brasil todo, e ele é importantíssimo para todas as mulheres. Porque a mulher, quando diz não, é não. Ela não quer. Ela não quer. Então, o homem fica lá, ele fica importunando, ele fica em cima, ele quer. Então, quando ela diz que não quer, é um basta, é um ponto final naquela história. E ponto final é um ponto final. Se ele exceder, existe legislação e existe tipificação criminal para o que ele vai fazer, e ele é conduzido pelo que ele fizer. Então, eu acho extremamente importante, e de forma como foi falado, nessas festas agora, né, essa festa de Momo, como você bem falou, tem que ser bem divulgado mesmo, e nós, mulheres, estamos prontas para dizer o não e para curtir, para aquela que gosta de curtir do jeito que quiser. Ela tem a sua liberdade. Então, a mulher está aí para dizer que não e basta. Olha aí, ainda mais segurança, né? Nas Muito. decisões das mulheres. Importante, né, Carla? Com certeza, a gente se sente muito mais empoderada, né? Porque a mulher, ela vai se sentir livre e empoderada, sentindo segura, né? Desprotegida na rua, já é uma situação, como a gente estava falando, que muita gente na rua, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente já sente a liberdade, de, por ser carnaval, de usar uma roupa mais curta. Então, a gente quer sentir, a gente vai se sentir empoderada, se sentindo mais livre, né? E essa liberdade vem da segurança. Então, saber que hoje a gente tem uma legislação que, de fato, tem esse olhar, né? Só reforça isso pra gente como mulher, né? Então, não é só o não é não, a tatuagenzinha, é a simbologia disso tudo, né? De empoderar, de fortalecer a mulher. E a voz da mulher, que eu acho que é o mais importante, né? Porque quando o homem diz não, a gente entende que é o não, né? Verdade. Ele não precisa dizer que não é não, né? Interessante, os direitos das mulheres já demoraram para chegar, né? Isso, total. E a cada dia estão se aperfeiçoando, não é verdade? Isso é muito bom, realmente. Exatamente, está evoluindo, né? Está tudo atualizando. Um mundo é outro, e a legislação está acompanhando, né? Que bom. Mas aí, falando nisso, a gente não pode deixar de aproveitar a presença da capitã aqui para falar que agora, em 2023, uma lei também que é muito importante, que é a Lei Maria da Penha, vai completar 17 anos. Está fazendo já 17 anos, gente. Então, assim, a gente queria, com a voz da capitã aqui, que trabalha diariamente, né, no batalhão, que sabe, que lida com tantos casos, qual a importância dessa lei para a gente estar hoje aqui no nosso podcast falando sobre ela, né? E eu acho que o seu olhar é totalmente diferente do nosso, porque você lida diariamente com casos que são acolhidos, defendidos, né, a partir dessa lei. Então, a gente queria ouvir um pouco dessa sua vivência também. Eu iniciei falando a fala sobre a lei, sobre a Maria da Penha, né? E falando sobre a Patrulha Maria da Penha. E aqui na região é importante demais. Os números são crescentes. E por que os números são crescentes? Porque as mulheres estão tendo coragem de denunciar através das outras que já foram, que já se libertaram. Eu falei também no início que as mulheres, elas nos chegam destruídas, autoestima, não tem, sem vontade, algumas não têm vontade de sair às ruas, algumas têm medo de sair às ruas. Então, aos poucos, com o nosso trabalho, essas mulheres têm um contato, tem um número específico que é da patrulha. A patrulha está
24 horas, né, todos os dias. Então, qualquer situação que ocorrer com essa mulher que está sendo acompanhada pela gente, não é qualquer mulher que esteja sofrendo uma agressão que vai ligar, que a gente vai vai atender na hora. A gente tem o dever de atender, mas a gente trabalha especificamente com um grupo de mulheres que tem medida protetiva de urgência. São mulheres que disseram basta e procuraram lá os setores, os órgãos competentes, que eu já elenquei aqui, né? Delegacia, Defensoria Pública, o próprio juizado tem defensoria, tem uma equipe multidisciplinar lá, enfim. E nos procura e a gente orienta. Então, essa mulher que está em situação de vulnerabilidade, de todas as extremidades, que vive numa violência, que vive insegura, que tem problema, ela nos procura, a gente orienta os meios e ela vai ser acolhida por nós. E nós a acolhemos, sem julgar. Porque, como eu falei num bate-papo, agora há pouco, a gente não vem para julgar, a gente vem para acolher. A gente vem para acolher ela. Então, enfim, acolher ela e acolher a família, porque a gente tem que diminuir a violência dentro de casa, né? Então, a lei foi extremamente importante. A história da lei é uma história difícil. Então, a Maria da Penha, que é o nome dela mesmo, ela foi à Corte Internacional, o caso dela foi para a Corte Internacional para poder dizer, Brasil, faça alguma coisa. Verdade. A mulher está precisando de alguma coisa, faça nesse caso. Ela quase que morre por 2 vezes e ficou de cadeira de roda, foi, enfim, muito difícil. Hoje ela vive aí dando palestra, essa senhora, no país todo, eu acredito que até fora do país. Ela é considerada a 3ª melhor lei do mundo, mundialmente ela é conhecida. A lei, ela começou com poucos é um artigo como é que se diz? Ela começou pequena e hoje ela está muito grande, tem muitos incisos a lei, porque há necessidade de sendo completada, a depender da situação, ela é completada. Tem algo lá que a vítima diz, ela vai falar sobre a situação dela, não precisa estar falando várias vezes para vários órgãos, porque a mulher está bem sensível. Então, a lei, ela é modificada, ela é acrescentada quase que sempre pela necessidade. O Poder Legislativo tem esse olhar, né? E há essa necessidade. E aí eu repito, ela é de grande importância para aqui, para a região do Agreste, para Arapiraca, que é a 2ª maior cidade do estado de Alagoas, tanto para o Agreste e para a gente atende Craíbas também. Muito importante, né? Até a gente saber aprender um pouquinho sobre a história da lei, né? Que é muito marcante, né, essa história. Realmente é muito importante para o Brasil e para o mundo, né? É inadmissível, né? É inadmissível uma pessoa, e olha que a Maria da Penha não era uma pessoa instruída. A pessoa que violentou ela também, o companheiro dela também, era uma pessoa instruída, não era uma pessoa que não era instruída. Quando eu falo instruída, a pessoa que tinha o superior, que não era leigo, enfim, e ela passou por tudo isso. E é uma luta. Então, a luta dela não foi em vão. A luta dela está aí. Então, ela lutou por todas. A lei existe. E a gente sempre diz que todas, eu sei que é difícil, mas se encorajem e vá nos pedir ajuda, que a gente orienta como fazer e como chegar e dizer o não, né? Exatamente. Pois é, né? E agora vocês irão saber como fazer para entrar em contato, caso vocês precisem. Pois é, eu acho que tem um ponto importante, porque como a gente está em Craíbas e ao mesmo tempo muitas residem em Arapiraca, outras residem em Craíbas também, tem uma diferenciação, Capitã Seus. Passei por uma situação dessa, eu conheço alguém que passou, uma mulher que passou. Como ela faz essa denúncia? Ela estando em Craíbas ou ela estando residindo em Arapiraca? Se a mulher que já está com a gente, que a gente já acompanha, que já está com medida protetiva, então a gente vai até aquela mulher. A gente é que procura ela. Então, ela deu entrada lá no processo, através do órgão competente, e vai para o judiciário. O judiciário é que diz, Patrulha Maria da Penha, acompanhe o caso X da mulher X, e a gente vai acompanhar. E a gente vai acompanhar a fiscalização. Ponto importante, é a fiscalização. Antes da patrulha, a lei já existia, a lei tem 17 anos, né? Mas antes da patrulha, como era que era feito? Não era feito a fiscalização. O judiciário fazia todo o trabalho muito bem feito, os outros órgãos faziam seus trabalhos muito bem feito, mas não tinha fiscalização. Então, quem fiscaliza
é a Patrulha Maria da Penha. Fiscaliza o quê? Fiscaliza se o homem, ele liga para aquela mulher, porque a patrulha vai até a casa daquela vítima e acolhe ela. Pega todos os dados, pega todas aquelas situações daquela mulher, acolhe ela mesmo, passa um número de contato para ela, em caso de se ela precise de urgência, então passe, a gente faz as visitas, a gente, enfim, dá todo o suporte, ela vai dizer o que precisa, às vezes ela está precisando de muito apoio psicológico, a gente informa o judiciário pede a um órgão competente, lá também tem uma equipe multidisciplinar, enfim, a gente dá todo esse suporte para a mulher e para o Poder Judiciário no que tange essa fiscalização, porque antes existia tudo, mas não tinha fiscalização, então a mulher pegava, como algumas relatam, apenas uma folha de papel, pegava a folha de papel, que estava lá escrito pelo magistrado, muito bem feito, mas não tinha que fiscalizasse, ou seja, o agressor voltava a perturbar ela. Entendi. Voltava a bater na porta, voltava a ligar, telefonar, rede social, voltava a perturbar ela. E agora com a patrulha, não existe mais isso. Porque se ele fizer isso, ele é preso. E da implantação da patrulha, que foi em 31 de agosto de 2020, ou seja, 2 anos e 5 meses, já quase 50 prisões, 49 prisões por descumprimento de medida protetiva. Então, um homem que já sabe que a mulher está com medida protetiva, um homem que já sabe, porque ele fica sabendo, o oficial de justiça procura ele e informa ele, olha, a partir de hoje a sua companheira ou foi atrás, buscou o judiciário e agora ela tem medida protetiva. Então você, de forma alguma, pode se aproximar dela. E mesmo assim ele o faz. Então já foram 49 prisões. A gente fala de homem, mas existem outros casos também, porque a lei amplia violência em âmbito familiar. Então, às vezes, a gente acompanha caso de irmãos, de pai também, mas o nosso maior número são de companheiros, esposos, enfim. A gente tem o maior número de esposos. Então, a Patrulha Maria da Penha, já nesse período, foram 49 prisões por descumprimento de medida protetiva. E 68 prisões no geral, no total, ou seja, quase 20 a mais de outros casos, porque nós somos Polícia Militar. Uhum. Pertencemos ao 3º Batalhão de Polícia Militar aqui de Arapiraca. Aí a gente está passando na rua, um cidadão está sendo ali vítima de um roubo, ou vítima de qualquer outra situação, um acidente de trânsito, qualquer situação, lesão corporal. Então ele chama a polícia e a gente está passando e a gente vai atender. Porque nossa missão é atender a quem precisa, independente. A nossa missão, a gente está passando, a gente atende. A missão maior é a patrulha, porque temos uma guarnição para isso, para atender essas mulheres. 874 mulheres e hoje mais ou menos 210 ativas. Aí às vezes perguntam, e por que esse número? O total dessas mulheres que procuraram o judiciário que veio pra gente. E a gente está acompanhando 874 casos. E esses 210 são as ativas, porque as demais a gente deixou de acompanhar porque ela disse, eu não preciso mais, agora eu me sinto segura. Mais de 600, me sinto segura. Outros já casaram novamente, o agressor também já casou, já tem outra vida, se mudaram da cidade, enfim, não precisa mais da patrulha. Algumas, né? E dessas 874 também, qualquer uma pode ligar pra gente, porque algumas chegam a dizer que não quer mais o trabalho, não precisa, vai até o judiciário, tudo é feito pelo judiciário, nosso papel é fiscalizar as medidas protetivas, então... O que acontece? Vai até o judiciário e lá em audiência vai dizer que não precisa mais, já está tudo tranquilo, e de repente esse homem volta a perturbar ela. Aí, como tem o número da patrulha, a gente orienta novamente que ela procure todo o caminho de volta, e a gente também dá apoio a ela, mas todo o caminho de volta para poder resolver o problema, porque e a gente também tem algumas que estão com a gente desde o início da patrulha. Desde o início, porque tem muito medo de andar, muito medo de tudo, e a gente está desde o início dando esse apoio. Muito interessante saber sobre isso, né, Carla? Né? Então, assim, se você sofreu, ou no caso, se você chegar a sofrer e precisar realmente denunciar, você vai entrar com ação para denunciar, não é isso? E em seguida a própria justiça que irá solicitar a patrulha para que a patrulha esteja ali dando todo apoio ali.
necessário, não é isso? Isso mesmo, Bia. Muito bom aprender ainda mais sobre isso, né? Passar ainda mais segurança para todas vocês que estão nos assistindo, pra gente que tá aqui no estúdio também, aprender muita coisa, né, muito. Carla? Você aprendeu muito, Carla? Nossa, com certeza. Toda vez que a gente senta e conversa com a Adriana, com a nossa comandante, a gente aprende alguma coisa nova e a gente sente que as mulheres aqui da nossa região estão acolhidas cada vez mais, suas famílias, né? Então, é um trabalho muito, muito digno. E a gente se sente honrada de poder compartilhar isso, né, essa informação, para que outras pessoas também, outras famílias, outras mulheres, também saibam disso e saibam que tem esse acolhimento caso precisem, né? Muito bom, parabéns pelo trabalho desenvolvido, parabéns por falar tudo de forma tão bem explicada, né? Com tanto amor que ela tem, né, Carla? Ela faz um trabalho com que suavidade ama, também, verdade. ela transmite essa paz na fala dela, maravilhosa. Porque a gente ama realmente. A gente percebe, Adriana. É tão bom ajudar essas mulheres. É tão bom receber um abraço delas, a gente acolhe realmente, e não só sou eu, viu? Todos da equipe abraçam muito, é tão bom, é tão gratificante, eu agradeço todo dia, estou agradecendo a Deus por estar na Polícia Militar, por estar no 3º Batalhão e por estar no momento à frente desse trabalho, porque é um trabalho muito bom, é um trabalho muito importante para elas, a gente está resgatando almas, resgatando vidas, ajudando, transformando vidas, transformando né, vidas, isso mesmo, Carla, porque quando a gente ajuda uma pessoa, uma mulher dessa, a gente não está ajudando uma pessoa, está ajudando muitas pessoas ao redor dela, a família inteira. Concordo, principalmente os filhos também, né? Os filhos, o próprio agressor também, exato. porque a gente consegue Concordo. mostrar ele que ele está errado, enfim, tem agressores... Que é um problema ali nele, né? que é um problema, então a gente consegue ajudar todos, Perfeito. consegue pedir ajuda para eles também. Exato. Apoio de algumas instituições, a gente consegue ajudá-los. Muito legal. Muito obrigada, capitã. Eu acho que a gente falou de muitos temas aqui, né? Verdade. Muito importantes. Não só nessa época do carnaval, mas acho que nessa época do carnaval, como a gente falou, como muitos desses crimes acontecem e são banalizados e são naturalizados, é muito legal a gente saber que a gente tem esse acolhimento legal, né? E, ao mesmo tempo, que a gente pode se sentir mais segura para curtir a folia do jeito que a gente bem quiser, respeitando uns aos outros, né? E como ela falou também, um exemplo agora, no caso, as mulheres têm essa segurança de saber que eles estão ali, porque muitas vezes acontecia, eu via muitos casos delas denunciarem e ficar com medo até de denunciar, porque dizia assim, se eu denunciar eu vou apanhar mais, Exatamente. né? Então, assim, nossa, eu tô muito feliz como mulher, por todas as mulheres, até bati aqui sem querer, por todas as mulheres que estão nos ouvindo, que fiquem muito seguras na hora de denunciar. Vai lá, denuncia. Ninguém merece isso não, nem você, nem seus filhos, nem sua família, porque todo mundo sofre, não é isso? Verdade, a gente tem que dar um basta à violência. A gente já vive num mundo, infelizmente, que tem violência, e violência dentro de casa. Filho ali, a gente tem casos, elas choram muito, o filho vivenciando aquela violência, briga em casais, então, enfim. Não é fácil, né? Mas são marcas na alma, né? Mas que a gente, juntas, somos mais fortes, né? Eu acho que essa é a mensagem mais importante, né? E se vocês quiserem acompanhar mais novidades sobre a Patrulha Maria da Penha, é só seguir eles nas redes sociais, gente. O Instagram é @pmp.3bpm.pmal. Super fácil, tá vendo? E nos despedindo por aqui, irei deixar 5 dicas para esse carnaval. Primeira, lembre-se, beba água. Segundo, use camisinha para evitar a IST, AIDS e gravidez indesejada. Se beber, nem se invente de dirigir, passe a chave. Revise seu carro e faça um checklist antes de viajar. E é claro, não é não! E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E aguardem, viu? Porque em março estaremos de volta. E você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram, Spotify e outras plataformas de stream. Gente, será bom demais o próximo episódio, hein? Então, ficamos por aqui, ó. Beijos de cobre pra vocês e bom carnaval! Bom carnaval, aproveita com segurança e bom senso. E respeito, né? Respeito, importante, capitão. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.